Oi, pessoal, voltei aqui. Eu tô tentando colocar a professora Gisele. Ai, tá aqui. Pronto. Pronto, finalmente ela tá entrando. A professora Gisele Shaw tá entrando. Agora vai! Ai, que bom! Ah, finalmente, já tava ficando preocupada. Nem salvei o outro, porque eu disse, não, ela não tá. Oi, gente, boa tarde. Agora vamos começar. Acabou pontualmente, né? Eu sou a professora Flávia, da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Artes Visuais. Eu vim retribuída, eu era professora da Federal do Vale de São Francisco, do Colegiado de Artes Visuais lá há mais de 10 anos. E eu estou aqui com um quadro, né, que a gente está criando dentro do laboratório de Criatividade e Inovação em Artes Visuais, que se chama Quarentena Criativa. Daí eu resolvi chamar a professora Gisele para a gente discutir essa questão do que é criatividade hoje. A professora Gisele tem um canal do YouTube, ela vai se apresentar. E ela tem um trabalho bem interessante com autismo e com crianças, com especificidades da educação, que são hoje, ainda mais em tempos de quarentena, são coisas que envolvem a gente que tem filho e que também continua trabalhando, continua com pesquisa, com extensão, com tudo. E aí, antes dela falar assim, eu gostaria de agradecer quem está aí presente, quem ainda vai entrar, quem vai ver esse vídeo depois. Espero que sirva para você. A gente está pensando nisso numa perspectiva artística e educativa, né? Então a gente está com esses dois viés aqui. E aí eu vou ouvir, a gente vai ouvir um pouquinho a professora Gisele, e aí depois eu vou falar algumas questões que tem a ver com essa ideia de criatividade, para a gente ter uma visão mais geral. Tá bom, gente? Então, Gisele, está presente aí. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Gisele Chau, sou professora da Universidade do Vale do São Francisco, né? Trabalho no Colegiado de Ciências da Natureza, desenvolvo pesquisas na área de autismo e na área de formação interdisciplinar de professores de ciência. E a professora Flávia foi minha colega, né, de instituição, e a gente está aqui trocando ideias sobre criatividade. Eu acho interessante a gente discutir isso, e a fala da professora Flávia, quando ela diz que todo mundo tem um talento, né? Eu acredito muito nessa teoria de Ausubel, ou desculpa, de Gardner, das Gardner. inteligências múltiplas, É, Howard Gardner, né? De que cada pessoa tem talentos, né? Nasce com algum tipo de talento. Às vezes a pessoa não descobriu ainda, ou não desenvolveu o suficiente, mas nasce com algum tipo de talento. A questão é que talento e criatividade não é a mesma coisa, né? Porque o talento, ele nasce com a gente tem que desenvolver, e a criatividade é o que a gente pode criar e fazer em cima de qualquer coisa, inclusive do nosso talento. A gente, quando está na educação básica, muitas vezes não nos é incentivado a criar, a pensar, a refletir. Então, de repente, a gente ingressa no curso de licenciatura e a gente tem que criar planos de aula, a gente tem que criar formas de envolver o estudante, a gente tem que criar soluções para enfrentamentos na sala de aula. Então, nos exige uma criatividade, uma autonomia que nunca nos foi trabalhada durante todo o percurso escolar, né? Ainda isso. mais nessa quarentena, que a gente não tem para onde ir. Flávia falou, você está aí? Estou, porque eu não tenho para onde ir, eu tenho que ficar aqui. Né? Então temos que ser muito criativos. E nós, mães de autistas, temos que ser criativas em dobro, porque nossas crianças muitas vezes têm comorbidades associadas, tais como hiperatividade, déficit de atenção, né? Então a gente precisa estar inventando muitas coisas para trabalhar com essas crianças. E é importante Bom, essa tua visão, né, Gisele, interdisciplinar. É importante isso. E, e- sim, aí qualquer coisa, gente, quando a gente está dentro de casa, pode se transformar numa coisa interessante, né, Flávia? Qualquer é, coisa. Nossa sala pode ser palco de uma história divertida. As almofadas do sofá podem se tornar paredes da nossa barraca de camping, né? Então, várias coisas podem ser criadas. A gente precisa aprender a usar a nossa imaginação. Vocês que estão no universo das artes precisam usar muito mais ainda do que a gente. Né? É muito difícil pensar em algo original. Para isso, a gente não força. A gente tem que se abrir, né, e deixar a imaginação fluir.
quando a gente não tem isso trabalhado na gente, né, de estar trabalhando a criatividade, a gente precisa contar com outras técnicas, né? Eu acho que a Flávia pode falar um pouquinho para a gente sobre o que a gente pode fazer para desenvolver a criatividade. Porque assim, eu até marquei aqui os pontos, porque é pouco tempo que a gente tem, e aí eu fico, como a gente pode desenvolver a criatividade em tempos de pandemia, né? Você que está em casa e que esteja vendo agora, que vai ver essa fala da gente, esse diálogo da gente depois, como desenvolver isso? Tem muita gente com ansiedade, tem muita gente com depressão, tem muita gente estressada em casa. Eu, por exemplo, tenho a minha filha, todo mundo que é mãe, que é pai, ou então você que mesmo não tem filho, mas tem crianças dentro de casa, e fica aquela angústia, né, de como as pessoas têm dois tipos de criatividade hoje em tempos de pandemia. A criatividade que é uma atividade que você faz, e a criatividade também do próprio ócio criativo. Porque muita gente, às vezes, a gente acha que tem que fazer muita coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma agenda, eu vou ter que fazer tantas coisas aquele dia. A gente que está na UFSM com atividades em rede. Então, você tem aquele projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto de não sei o quê, tem que responder e-mail, tem um monte de coisa, tem as atividades online. Então, a gente acha que essa agenda preenchida é criatividade, assim, você vai construir, mas a gente também precisa desse momento da pausa, que tem até um professor que está fazendo aqui com essa extensão em casa, a meditação. A gente precisa de um momento que não é só a meditação, mas pode ser um momento que você vai para uma rede. Quantos filósofos, quantos artistas, quantos educadores, teóricos e cientistas tiveram ótimas ideias quando estavam com a mente vagando, porque a criatividade, ela é desenvolvida por vários neurônios do nosso cérebro. Então, quando a gente tem várias áreas do cérebro que estão piscando, isso quer dizer que você está fazendo relação entre as áreas. Por isso que eu acho que o trabalho da Gisele é importante, porque a gente de artes visuais fica muito dentro do nosso quadrado, as áreas geralmente na universidade ficam dentro dos quadrados e elas não se ligam. Então, trabalhar interdisciplinar e transdisciplinar faz parte dessa construção da criatividade hoje. É essa criatividade que a gente tem que construir um momento do ócio criativo, um momento de você ficar construindo a sua mente, a sua imaginação, em um espaço parado só você tem que ter o seu momento só, mas também tem que ter um momento em que essas ideias vão fazer ligações, mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, tem as fases, eu acho que já mais de 40 dias em casa, a gente já passou por várias fases de quarentena, e às vezes é um ciclo, né, Gisele? Porque você começa e depois volta, e muita gente está se acabando de comer, se acabando de beber, e vendo muita série, e assim, isso não é bom para o nosso cérebro, ele precisa, a gente precisa fazer conexão, a gente precisa se sentir estimulado, que na educação, a Gisele sabe bem, a educação é muito importante a gente estar atento a essa nossa vontade. Eu sinto falta, hoje eu publiquei uma fotinho do Drauzio Varela comigo, assim, com a minha cara triste, e ele dizendo assim, sente saudade das aulas presenciais, minha filha? Flávia, quando a gente é bem pequenininho, todo mundo acha bonito tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Geraldinho, ele tem 4 anos e meio, ele faz um robô de Lego todos os dias diferente. Eu acho incrível, porque eu já observo os padrões no robô dele. Mas aí chega um ponto que a criança fica com 6, 7 anos, começa a perguntar as coisas, os pais acham chato e fala, para menino, fica quieto. E a paciência, né? Na criança. E a paciência. Porque, gente, olha... Escola, os professores querem que o aluno reproduza o que eles colocam no quadro, eles não querem criatividade. E a gente tem que combater essas coisas, tem que ser professores diferentes, né? Teve uma pessoa aqui que perguntou, olha, Bárbara perguntou, muito importante, como produzir um momento de ócio criativo. Eu acho, assim, na minha perspectiva, que tem um grupo de trabalho grande em Portugal, tenho até um mestrado que tem uma linha de pesquisa em Aveiro, em ócio criativo, eu fiz um curso com eles lá, e eles trabalham assim, a ideia do ócio criativo, da gente ter esse momento, a gente primeiro precisa de uma coisa essencial, que é ficar sozinho. E às vezes você mora num apartamento ou numa casa com um monte de gente, ainda mais que é mãe que não consegue nem ir ao banheiro, que a criança tá lá olhando, batendo na porta, mamãe. E cachorro também, claro. Cachorro, quem tem cachorro, o gato nem tanto, que gato não aperreia tanto, mas cachorro tudo. Apareceu aqui uma participação, a minha filha tá aqui toda vestida de princesa, se vestiu. Tá correndo ela aqui. Vem cá, Bibi.
Antes. Flávia, nos momentos que a gente mais acha que vão ser momentos chatos, porque a gente vai estar sozinho. Oi, princesa! Ai. E a gente não tem o que fazer, mas foi incrível. Já aconteceu de eu ter que participar de um curso em Recife e ficar no hotel um dia sozinha, tipo assim, muitas horas, uma madrugada inteira. Menina, isso me deu uma inspiração. E aí eu peguei uma apostila, não tinha nem caderno lá, mas eu tinha uma apostila e uma caneta, e eu escrevi quase um artigo todo no fundo da apostila. Tá vendo a inspiração? Ele estava quase pronto, foi incrível. Mas a gente precisa, para qualquer pessoa criar alguma coisa, você precisa desse momento em que sai assim e essa inspiração vem. Então, eu acho que a gente tá muita gente parada em casa. Esse momento, a gente que é professor precisa de movimento, a gente não pode dar uma aula parada. E aí a gente fica muito tempo em casa e dá uma sensação ruim, sabe? Ai, aqui de novo. Então, Oxe, mamãe tá aqui, mulher. Eles geralmente acham que esse período de estágio é um período para ser sofrido, residência pedagógica, iniciação à docência. Não é, gente. É ser um momento de usar a criatividade, porque é nesses espaços que você vai poder exercer o seu pensamento, criar estratégias, verificar se está funcionando, refletir sobre elas. Não é só fazer, preencher relatório e entregar. É utilizar como uma forma de experimento, não de testar se seus alunos são bons, de testar se eles estão aprendendo e se o ensino que você está propiciando está ajudando eles a aprenderem. E assim, a criatividade em tempos de pandemia, para professor, é complicado. Porque a gente está assumindo muitas tarefas dentro de casa, fora a nossa tarefa profissional. Então, para a mulher, principalmente, eu não digo que os homens não sofrem também, mas as mulheres mais, porque quem tem filho vai demandar muita coisa. As escolas fechadas, eu acho assim, eu vejo muita gente angustiada. Eu tenho colegas que não estão conseguindo trabalhar no Moodle, porque aqui a gente está no Moodle. E, ó, eu estou dando aulas em casa, montei até um estúdio para poder gravar as aulas, a Tami falou. Pois é. Que bom, eu digo que é bom que a gente consiga fazer isso, porque a gente precisa estar trabalhando, assim, essa coisa de ter o nosso momento do trabalho, ela dá um gás pra gente. Outro dia eu fui falar com a Gisele e fiquei super feliz, nossa, eu não tô só, a gente não tá só, gente. É verdade. É importante a gente criar laços, criar vínculos, né? Que é como se fosse grupo de apoio mesmo. Né? E, gente, com certeza, essa pandemia ela vai mudar nossa cultura, nossa forma de fazer as coisas, nossa forma de pensar, nossa forma de se relacionar. Então, a gente precisa criar estratégias de utilizar as ferramentas que a gente tem da melhor forma possível. Né? Não é desvalorizar a presença do professor em sala. A gente sabe que a presença do professor é insubstituível, né? Mas utilizar as ferramentas que a gente tem para dar um apoio para os alunos, para dar um apoio e ter o apoio dos amigos também. Né? Hoje eu sugeri para minhas primas, Flávia, para a gente fazer uma chamada pelo Zoom, todas as primas com um copo de vinho na mão. Eu acho que vai ser muito bom, né? Ficar entre primas pelo Zoom. E a gente está fazendo essas lives para estar em contato com os alunos. Hoje a gente já fiz orientação pelo Zoom. Então a gente precisa encontrar meios da gente transformar o que existe da melhor forma possível, né? Dos melhores frutos possíveis. Exato, e assim, eu acho que a gente se cobra muito, tem muita gente que está na fase da maníaco por limpeza, né, que é cíclico. Daqui a pouco você está limpando a casa de novo, porque o vírus vai entrar e a gente tem que matar esses bichos. Então, assim, é um espaço que nós estamos de pandemia global, é sério, a gente tem que limpar a casa, mas você todo dia, toda hora, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa questão da criatividade, da imaginação, da nossa sensibilidade, eu digo que em artes visuais, tem as áreas que são comuns a todas as áreas que são importantes para a gente se envolver como ser humano integral. A percepção, a sensibilidade, a expressão, a técnica,
né? A imaginação, a capacidade de imaginar, tudo isso envolve a potência criadora que nós temos dentro da gente. Todos nós temos isso. E eu acho que a gente está sendo testado, eu acho que nós, professores, estamos sendo testados hoje para pensar uma educação diferente da qual nós nos formamos, porque eu me formei numa educação mais tradicional, né, Gisele? A gente se formou mais tradicional. E a gente estudou as teorias educacionais todas, as mudanças, as possibilidades, mas muitas vezes a gente cai na armadilha. E essa armadilha de querer fazer uma educação que não está mais dando. Essa educação que a gente conhecia já não pode mais, ainda mais a partir de agora a gente tem que pensar uma outra forma de trabalhar e que dentro da universidade tem sim uma grande responsabilidade, porque a gente vai formar milhares e milhares de pessoas no futuro. Eu acho assim que eu estou em Santa Maria, a Gisele está em Senhor do Bonfim. Olha a ponte, gente. A gente tem que começar a fazer pontes no nosso trabalho. Verdade. E Gisele é da área ela trabalha com biológicas, mas fala de educação, tem um trabalho interdisciplinar, trabalha com autismo. Pois é. E eu tenho visto, Flávia, que as mães, de modo geral, estão muito desesperadas com esses filhos pequenos dentro de casa. Imagine as mães dos autistas. Eu tenho uma amiga que tem um filho autista de 18 anos que ele é compulsivo alimentar e está sofrendo muito. Hoje eu coloquei Geraldinho para produzir um material aqui na nossa louça, né, que a gente tem uma louça. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá dando para ver? Tô. Fica ao contrário, né? Fica, mas dá pra ver bode. A gente precisa exercer a criatividade porque inventando estratégias de lidar com a situação. Muita gente está deprimida, muita gente está ansiosa. Eu também fico ansiosa às vezes. Mas a gente precisa aprender. Aprender, gente, a exercer uma coisa que nunca nos foi ensinada, além da criatividade. Além da autonomia, gente, a nossa metacognição. Que é pensar sobre o nosso próprio pensamento e dizer assim, não, eu estou pensando com esses pensamentos negativos agora, né, porque a minha mente está contaminada com a situação, né, com as notícias que eu tenho lido, com as mensagens que eu tenho recebido. Eu não vou deixar isso acontecer, porque não vai me fazer bem, não vai ajudar a minha família, não vai ajudar as outras pessoas. Então, eu preciso fazer alguma coisa que seja boa para mim e para minha família. Para a gente conseguir ter criatividade, a gente tem que ter tranquilidade. Para a gente ter tranquilidade, a gente tem que estar com a mente limpa. A gente tem que estar com a mente tranquila. Trabalhar com a positividade. Se a gente não trabalha com a positividade, minha amiga, a gente não consegue fazer nada. E eu acho, sabe, Gisele, que você é para mim um exemplo. Eu acho que a gente tem que se ligar cada vez mais a pessoas que nós admiramos e que temos, assim, uma empatia. A gente tem que desenvolver a nossa capacidade de empatia. E a gente tem que estar nesse momento também, quebrar essa barreira que a universidade faz entre as áreas, né? Entre os sistemas que ficam muito lacrados, é como se eu só conseguisse dialogar com aquilo, mas eu não fizesse nenhum esforço para fazer e ampliar minha área, que é importante, não é um assumir a área do outro, como a BNCC faz, né? No caso de artes, a BNCC tá na área de artes, está transformando em eixo. Mas saber dialogar. Aí teve uma pessoa aqui que falou de tecnologia assistiva, aqui, a Bárbara. É saber dialogar com as áreas, que eu acho que as tecnologias assistidas, que ela colocou o nome, que depende do teórico, cada teórico chama de um jeito, você saber dialogar com as áreas. E eu acho que uma das coisas base para esse momento, para a criatividade, para tudo, é a gente começar a fazer isso que tu falou, que envolve a inteligência emocional. Eu acho que uma das coisas que todo profissional da educação devia, quem não estudou e ir atrás de estudar agora, é como trabalhar a inteligência emocional. Porque não é fácil a gente fazer essa pergunta que tu falou, de você ficar pensando, não é fácil. Você se colocar nessa postura que envolve até uma meditação, né? Você pensar, por que eu estou pensando isso? Por que isso está me fazendo pensar aquilo? Por que eu estou toda hora ligando a televisão e vendo notícia de quantos morreram? Meu Deus do céu, é uma pandemia. As pessoas estão morrendo. A gente não pode colocar isso como algo que está acontecendo, mas a gente não pode se abater por causa disso. A gente tem que ter alerta, sim, à saúde, tem que colocar máscara, tem que se cuidar, mas a gente não pode deixar isso abater.
porque realmente é uma energia muito negativa. Tem dias que se eu ligo a televisão, as notícias são horríveis. E a gente fica aqui, o Nordeste está passando por uma situação, o Rio Grande do Sul por outra situação, o Brasil por outra situação, e eu acho assim que se a gente não cuida do nosso ego profissional como docente, parar com essas brigas acadêmicas, que é uma coisa que eu advogo desde sempre da Univasf, de estar brigando, eu só trabalho com fulano, eu só trabalho com ciclano, com a teoria tal, parar com isso e ver qual é o problema tal, quem é que vai ajudar a gente a responder esse problema, né? E aí envolve imaginação, criatividade e tudo, e uma coisa muito importante, que é essa capacidade de diálogo, que a Gisele falou, né, Gi? É verdade. É claro que quando quando a professora Flávia está falando da questão de trabalhar a inteligência emocional, ela não está dizendo que quando a pessoa entra em depressão ou fica, né, com muita ansiedade, ela simplesmente vai se autocurar sozinha. Não é isso. Ela está falando, porque quando você está com depressão, você precisa procurar um psiquiatra, porque provavelmente, né, teus neurotransmissores estão lá desregulados e você vai precisar de uma medicação para regulá-los, terapia para trabalhar a causa que desencadeou aquela depressão e etc. Mas, gente, a questão da inteligência emocional é uma coisa para todo mundo. A gente precisa aprender a lidar com nossas emoções. Não é fácil. Eu, particularmente, não sei lidar com as minhas emoções, com todas as minhas emoções. E eu já tenho 41 anos, né? Tive uma vida gigantesca aí para poder aprender a lidar com isso. Mas, com o tempo, a gente vai amadurecendo, vai desenvolvendo certa sabedoria, vai desenvolver certas questões, né? Eu já tive episódios de depressão e as pessoas falam: nossa, você é tão alegre, você sempre está sorrindo com uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Não. Depressão é regulação nos teus neurotransmissores, não é tristeza. A tristeza é um sintoma, né? Mas a gente tem que procurar desenvolver essa resistência a esses pensamentos negativos. A gente precisa combater essa negatividade toda que está ao nosso redor. É uma realidade, a gente tem que enfrentar, mas a gente não vai enfrentar só reclamando, só brigando, só absorvendo essa negatividade. Dessa forma, a gente não vai usar o nosso tempo da melhor forma possível. Vai ficar só limpando, né, Flávia? Não, só limpando, reclamando, comendo. Assim, já passamos desse tempo. Já estamos há quase 2 meses na quarentena. E assim, gente, eu tá chegando perto do horário aqui, porque tem um horário, né, que estipularam pra gente, então, assim, eu queria colocar uma coisa que eu acho importante, é que muita gente me perguntou se essa título Quarentena Criativa, a gente ia fazer exercício, tipo, eu tenho aqui um papelão, você vai pegar e vai cortar, ei, galera, vai cortar o papelão, vai cortar o papel, vamos pintar de vermelho, pinta de vermelho, aí a Gisele ia fazer o modelo e vocês iam fazer. Gente, isso aqui não era, a ideia não era a gente fazer um curso de como fazer coisas, mas a gente tentar pensar como fazer a nossa mente e a nossa profissão e a nossa vida ter mais abertura para esse sol que é a criatividade, porque é algo assim que envolve a capacidade da positividade, você compreender o momento, o espaço, você entender suas emoções. Realmente, todo mundo, gente, tem momento que tá triste. Essa quarentena, ela tá fazendo, eu digo que é a ferro e a fogo o ser humano. Porque a gente tá passando por situação, e isso é no mundo todo, não é só a gente. Então, a gente tem que ter consciência e tem que pensar também, se colocar no lugar do outro. Porque não é mais o indivíduo, agora é o ser humano e planeta Terra, né? Então, assim, eu estou muito feliz, assim, do pessoal que esteve aqui, de ter conseguido fazer essa live com a Gisele. Eu queria dizer que vou dar uma palavra para ela, para a gente dar um arremate final aqui na nossa live. Então, assim, também dizer que a minha primeira experiência, a Gisele tem muito mais experiência que ela é um youtuber, sigam a Gisele, ela vai dizer aí o youtuber dela, e eu tô assim, esperando que só melhore a nossa universidade, a Univasf, todas as universidades, que a gente não fique deprimido, tenha uma visão diferente de educação, que a educação não vai ser mais a mesma, nunca mais será, e que o presencial é importante, sim. Eu estou sentindo falta de falar com os alunos, assim. Né? Fala, Gisele.
Eu acredito que o boom da educação, a partir dessa pandemia, gente, vai ser trabalhar a sua capacidade de ter autonomia, de ter criatividade e desenvolver a sua metacognição, pensar sobre o seu pensamento. Porque nós estamos juntos virtualmente, mas em casa nós estamos sozinhos. Então, a gente tem momentos que a gente vai precisar pensar sozinho, sem a ajuda do outro, sem ter o professor do lado. Então, a gente precisa começar a desenvolver pensamentos e reflexões em que nenhum momento da vida nos foi cobrado, né? Então, fica aí essa dica, né? Vamos fazendo esse exercício, vamos dar uma paradinha aí de tanto limpar a casa e de ficar comigo o tempo todo. Vamos se isolar um pouquinho e refletir, tentar ressignificar a nossa vida. Né? O que eu quero para a minha vida? O que é mais importante e o que eu posso fazer para alcançar o que eu quero? Né? Toda a vida tem um significado. E não é só ser feliz comendo e limpando, não. E nem dançando e bebendo. O beber é bom. Mas a vida tem um significado muito maior. Né? Então vamos ressignificar as nossas vidas. Eu acho importantíssima a mensagem da Gisele. Vamos ressignificar nossas vidas. Vamos procurar uma forma de ir além, abrir essa porta que nos separa do hoje para o amanhã, aos poucos enxergar um amanhã diferente, mais florido, com mais possibilidade para as nossas vidas, em que a gente pare dentro da universidade de olhar para o outro como um outro que não tem conexão, mas a gente tem que fazer a conexão sim, que isso é importante, a gente é humano e a gente está aprendendo junto. E perceber que, olha uma coisa que fez, agora me toquei, a pandemia fez com nós todos, entender que isso aqui tudo, gente, se acaba. Isso aqui tudo vai. E que, ó, qualquer momento, qualquer um de nós pode ir. E qual é o legado que a gente quer deixar para esse mundo? O que a gente, eu acho que é o que a Gisele falou, assim, me deu uma, o que nós vamos deixar para a história? Qual é a história que a gente quer deixar escrita? É uma história de acabar com tudo, de consumir demais, de querer, eu quero, eu? Ou é a história de, e agora? E nós? E o outro? E tudo? Porque é o momento da gente olhar para o tudo. Eu estou muito, assim, reflexiva, já tem um tempo, e eu acho que nós, em cada área, dentro das universidades, é uma coisa que eu acho importante para nós todos. Eu tenho visto várias lives no Instagram, o pessoal da Amped fez live, o nosso reitor fez live da UFSM, com vários teóricos, inclusive teve com a Argentina, Chile. Eu acho que o momento da gente agora é sim desses contatos, sim, mas também de começar a pensar de uma forma mais ampla. O que nós, nas nossas áreas, podemos fazer para um futuro diferente, melhor. A gente está formando, eu e Gisele formamos professores. Formando professor para que futuro? Como vai ser o futuro dessas pessoas? Que é uma responsabilidade que nós temos, né? Então, que sejam pessoas, com certeza, mais humanas, que pensem no outro, e que pensem que a vida é uma só. Tem coisa mais importante que isso. E dinheiro não traz felicidade, a gente sabe disso. Mas ele sustenta algumas coisas. Eu já sei o que eu quero ser. O quê? O significado da minha vida. Eu quero ser uma formiguinha. Sabe aquela formiguinha que vai com um baldinho tentando apagar o fogo na floresta? Eu quero ser aquela. Sabe por quê? Porque para os bichinhos que estão ali perto, aquela formiguinha é grande. Aquela formiguinha é grande, né? E a gente precisa ser grande para quem interessa. Para quem não interessa, a gente não precisa ser grande. Ser uma formiguinha tá perfeito. Tá bom. O importante é fazer a nossa parte, amiga. Tchau, lindona. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Obrigada pela Tchau. Fiquem bem, viu? Não saiam de casa, botem máscara. Se saírem. Tampando o nariz. Fazer a máscara nova, que é muito legal. Eu tô esperando que ela me mande uma, hein? Vixe, eu tenho que ir nos correios, tenho que descobrir se os correios estão abertos. Que, gente, inclusive, eu vou ter... Mulher, os correios, sabe no Titanic que tinha uma orquestra que não parava de tocar? Os correios tinham aquela orquestra. O navio afundando e a orquestra tocando. Pois então, eu vou começar a fazer, porque, gente, eu tô com um projeto de máscara. Quem quiser participar, tá convidado, contate, tem meu e-mail lá, flavia.p.vasconcelos@ufsmbr.br.
Estou fazendo máscara e doando para pessoas necessitadas, com o pessoal da extensão, um grupo grande, uma equipe bacana. E eu estou fazendo à mão, mas tem gente com máquina, a gente está buscando parceria. Quem quiser fazer parceria, a gente está com foco agora nos garis, o pessoal que faz a limpeza nas ruas está sem máscara, é alto risco, né? E vamos pensar no outro também, vamos ajudar. Quem puder ajudar, ajude. Quem não puder também, não coloque uma máscara. Né? Para não passar para o outro, né? Pense no outro. E fiquem bem, viu? Fica com Deus, Gisele. Muito obrigada. Obrigada, gente, por tudo. Pelo convite. Obrigada para todo mundo. Tchau, galera. Beijos. Bom fim de semana. Bom, 1º de maio, dia do trabalho, a gente trabalhando. Feliz dia do trabalho para todo mundo. Feliz dia do trabalho. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.